A melhor coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. Michel de Montaigne. Você já percebeu como a maior parte da sua angústia nasce da tentativa de preencher todo o vazio com estímulos e certezas? Ligamos telas, conversamos sem pausa, acumulamos tarefas e metas como quem empilha tijolos para erguer um abrigo contra o silêncio. Fazemos de tudo para não ouvir o que acontece por dentro. Só que o ruído cansa. A mente pede descanso, o corpo pede espaço e o coração pede honestidade. Nesse ponto, a solidão aparece não como castigo, mas como convite. Ela se aproxima com o desconforto de quem remove uma muleta e, ao mesmo tempo, com a promessa de uma vida mais simples. Solidão não é ausência de pessoas. É presença de si. É a disponibilidade de sentar ao lado dos próprios pensamentos, sem fugir. Quando você aceita que nenhum relacionamento, nenhum trabalho, nenhum projeto conseguirá ocupar todas as lacunas da sua existência, algo muda. A ansiedade por controle perde intensidade. O impulso de corrigir o mundo inteiro enfraquece. E as pressas desnecessárias começam a se dissolver. A simplicidade surge como uma brisa que entra por uma janela, por onde antes só entrava barulho. A cultura nos ensinou a tratar o vazio como inimigo. Aprendemos que vida boa é agenda cheia, conversa sem fim, fluxo constante de novidades. Só que esse excesso nos rouba a chance de escutar. Sem pausas, não há percepção. Sem silêncio, não há discernimento. Sem espaço, não há verdade. A solidão que assusta é a mesma que liberta. Porque ela devolve você para o seu lugar de origem. Aquele ponto quieto, onde nasce a capacidade de olhar com clareza. Aceitar a solidão não significa se isolar. Significa parar de negociar a própria paz em troca de distrações. É deixar de usar companhia como anestésico e presença social como disfarce para inseguranças. Quando isso acontece, surge uma honestidade simples. Você para de exigir que as pessoas curem feridas que pertencem à sua biografia. Para de projetar sobre o mundo a obrigação de salvar você do próprio silêncio. A partir daí, cada encontro fica mais leve, porque deixa de ser necessidade e vira escolha. A coragem de ficar só faz florescer uma frase que Michel de Montaigne transformou em atitude interior. Eu não sei, e está tudo bem. Essa humildade abre espaço para aprender com a própria vida. Sem ego, sem máscaras. O silêncio deixa de ser ameaça e vira chão. Nele você descobre que não precisa controlar tudo para respirar. Não precisa de garantias para caminhar. Não precisa de respostas definitivas para existir. Precisa de presença. E presença é o que a solidão oferece quando você a recebe com respeito. Aos poucos, você percebe que muitas lutas eram teimosia contra o que não depende de você. O tempo em que tentou moldar pessoas, domar acontecimentos, antecipar cada detalhe, foi um período de guerra com a realidade. A aceitação da solidão desarma esse combate. Você para de brigar com o que é e começa a cooperar com o fluxo. A vida continua complexa, mas a relação com ela fica mais simples. E simples não é pobre. Simples é essencial. Antes de continuarmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Seu apoio faz com que essa mensagem chegue a novas pessoas como você. E lembre-se, você pode apenas ouvir nossos vídeos enquanto faz outras tarefas. Agora seguimos sem mais interrupções. Parte 2. A serenidade de estar consigo. Michel de Montaigne entendeu antes de todos nós que a clareza nasce quando sentamos a sós com a própria mente. Enquanto o seu tempo buscava dogmas e sistemas rígidos, ele se recolheu aos livros e ao corpo, aos afetos e às contradições, e passou a se observar. Não como quem se condena, mas como quem se escuta. Seu gesto foi radical. Em vez de impor ideias ao mundo, tornou a si mesmo campo de estudo. Em vez de procurar certezas universais, examinou os próprios limites com curiosidade e sinceridade. O laboratório de Montaigne era a solidão escolhida. Um espaço de silêncio no qual ele podia perguntar sem medo: o que de fato me move? O que me assusta? Onde finjo saber? Onde me traio? Esse modo de estar consigo o libertou da obrigação de parecer completo e do cansaço de sustentar personagens. Ao admitir a oscilação dos próprios pensamentos, ele abriu a porta para uma lição delicada. Viver bem não é manter opinião de pedra, e sim refinar o olhar à medida que a vida se move. Numa cultura que confunde barulho com relevância, Montaigne sussurra. Ele nos convida a trocar a exigência por curiosidade, a culpa por responsabilidade amorosa, o orgulho por humildade lúcida. Quando nos aproximamos da própria vida com essa suavidade, a solidão deixa de soar como abandono e passa a soar como amizade. Amizade com o que somos, com o que ainda não entendemos, com o que está em transformação. Montaigne não fugia do incômodo. Ele escrevia a partir dele,
Ao registrar dúvidas, recaídas, mudanças de ideia, limites do corpo e sustos do coração, ele mostrava que honestidade não nos diminui. Humaniza. O que nos tortura não é a imperfeição, mas a tentativa de mascará-la. Quando aceitamos que saber pouco também é saber, a mente relaxa. A partir daí, a solidão se torna oficina, uma sala de trabalho onde lapidamos a própria vida, em vez de tentar corrigir o planeta inteiro. Essa postura desmonta a fantasia moderna de que opinião firme é sinônimo de maturidade. Maturidade, em Montaigne, é saber revisitar crenças, rir das vaidades, perceber o ridículo do próprio impulso de vencer sempre. Essa lucidez serena nasce do tempo que dedicamos a estar só, sem a pressa de provar nada, sem a ansiedade de agradar, sem a obrigação de performar. Só presença. O mundo exterior continua pedindo o velocímetro no máximo, mas a mente aprende a se apoiar num centro mais quieto. Na prática, isso significa recusar a corrida por validação e preferir a tranquilidade de fazer o que importa. Conversas viram encontros reais quando não precisam salvar do silêncio. Trabalho vira ofício quando não precisa provar valor a cada minuto. O dia ganha ritmo mais humano quando você se autoriza a não competir com todo mundo. A solidão bem vivida é a medida dessa liberdade. Parte 3. O custo oculto do controle. Tentar controlar cada detalhe é o modo mais rápido de perder a paz. Você tenta prever reações, blindar resultados, calcular todas as rotas. Gasta energia no que não governa e descuida do que governa. O corpo estala, o sono falha, a cabeça ruma para cenários imaginários. No fundo, esse controle é medo de estar só com a incerteza. É pavor de admitir que a vida escapa. A tentação é preencher tudo para não encarar o vazio. Só que o vazio fica ali, esperando a sua coragem. A ansiedade adora calendários perfeitos, mas detesta o presente. Ela vive do amanhã e do depois de amanhã, como se a realidade fosse um projeto que você precisa gerenciar para não doer. Montaigne propõe o oposto. Olhe para o agora que existe. Olhe para o corpo que habita este minuto. Olhe para a voz que fala dentro de você quando as conversas acabam. Esse olhar não é narcísico. É higiênico. Sem ele, vamos acumulando areia nos olhos até confundir miragem com verdade. A cura começa quando aceitamos pausas. A pausa não é luxo. É manutenção da lucidez. Reserve momentos de recolhimento como quem leva o instrumento ao luthier. Cordas precisam de afinação. Madeira precisa de cuidado e a música só acontece quando o silêncio organiza o som. Na vida funciona igual. Você ajusta expectativas, limpa exageros, renova promessas íntimas. Ao voltar para o convívio, volta mais inteiro. No recolhimento, fica visível a trincheira do controle. Percebemos como tentamos negociar com a realidade para evitar o desconforto de não mandar em tudo. O gesto de soltar não é passividade. É abrigo, na verdade. É aceitar que há um trecho que é seu e um trecho que não é. Seu é o modo como você responde, as escolhas que cultiva, o campo que planta. Não seu é a reação alheia, o clima do mundo, o movimento das marés. Misturar esses campos é receita certa de sofrimento. A solidão bem vivida devolve as fronteiras. Você aprende onde termina a sua responsabilidade e onde começa o mistério. Aprende a dizer não sem raiva, a dizer sim sem servidão, a dizer talvez sem culpa. Essa clareza reduz ruídos nas relações. O que antes era disputa vira conversa. O que antes era prova de valor vira partilha. O que antes era controle vira cooperação. A vida continua com imprevistos, mas a sua postura muda. E quando a postura muda, a experiência se transforma. Uma prática simples ajuda muito. Escrever. Não como tarefa acadêmica, mas como leito para o pensamento descansar. Escrever é pôr cadeira para a mente cansada. Ao colocar no papel o que roda por dentro, você dá forma ao sem forma e percebe o que é verdade e o que é caricatura. Montaigne fez disso um hábito de cuidado. Não escrevia para parecer sábio. Escrevia para ficar mais honesto consigo. A escrita é uma solidão que conversa. E essa conversa organiza o coração. Parte 4. Dançar com a impermanência. Aceitar a solidão é também aceitar a dança da mudança. Nada em você, nos outros ou no mundo é fixo. Se resistimos, sofremos. Se tentamos congelar o que está vivo, partimos aquilo que amamos. A leveza nasce quando paramos de exigir garantias e passamos a treinar o essencial. Treino aqui não é rigidez. É cultivo paciente de hábitos que sustentam a lucidez no meio do turbilhão. Primeiro hábito: questionar certezas. Sempre que um pensamento aparecer como inquestionável, segure por um instante. Pergunte de onde veio. Pergunte a quem serve. Pergunte o que muda se você o afrouxar um pouco. Muitas convicções são escudos contra o medo. A dúvida honesta não corrói caráter. Ela aprimora a percepção. Segundo hábito:
Praticar a autoescuta. Isso pede 2 gestos diários: silêncio e escrita. O silêncio é a sala, a escrita é a janela. Um parágrafo sincero revela uma cadeia inteira de auto-engano. Não precisa perfeição, precisa repetição afetuosa. A mente aprende por contato, não por milagre. Terceiro hábito, tratar planos como mapas vivos. Planeje o que puder, mas aprenda a desapegar quando a maré virar. Um bom plano é um guia que aceita revisão. Quando a realidade traz notícia nova, rigidez vira teimosia e flexibilidade vira inteligência. A força gentil de quem ajusta a rota vale mais que o orgulho de quem insiste por vaidade. Quarto hábito, rir de si. O humor abre frestas por onde entra ar fresco. Rir das próprias contradições reduz o peso das expectativas. Não é deboche, é misericórdia com a própria humanidade. Montaigne exercia esse humor que desarma a solenidade. Quem se leva sempre a sério vira refém do personagem. Quinto hábito, cuidar do corpo como parte da mente. Caminhar, alongar, beber água, dormir. Parece trivial, mas é fundamento. Um corpo que respira com calma ensina a cabeça a não tomar decisões a partir do pânico. A solidão bem vivida inclui atenção concreta ao que sustenta a sua presença. Filosofia que não encontra o corpo vira retórica. Cuidado que não encontra a mente vira protocolo vazio. Integração é a palavra. Sexto hábito, escolher o que merece presença. A cada dia 3 coisas. O que vou fazer que seja de fato importante. O que vou deixar de fazer para poder estar de verdade. O que posso errar com segurança. Esse pequeno pacto com a realidade humaniza a agenda e transforma o medo de falhar em espaço para aprender. A impermanência, quando acolhida, nos torna mais disponíveis. Não precisamos esmagar a vida para que dê certo. Precisamos escutar o que se apresenta e fazer o nosso melhor com o que temos hoje. Essa disciplina gentil simplifica decisões, amadurece afetos e reduz a culpa que nasce da comparação. A solidão é a oficina onde esses hábitos são forjados. Sem plateia, sem palmas, só você e a honestidade do próprio olhar. Parte 5. A liberdade de pertencer a si. No final, a simplicidade que você procura está menos em organizar o mundo e mais em reconciliar sua relação com o silêncio. O que tentamos controlar sempre foi, em grande parte, incontrolável. Pessoas mudam, planos falham, sentimentos oscilam. O sofrimento cresce quando insistimos que não deveria ser assim. A serenidade floresce quando aceitamos que é assim, e que, ainda assim, podemos viver com beleza. Aceitar a solidão da vida não é romantizar a ausência, é dignificar a presença. É aprender a estar consigo como quem visita um amigo. Com curiosidade, com cuidado, com humor. Quando isso acontece, a necessidade de ter respostas para tudo afrouxa. A mente não corre atrás de etiquetas para cada emoção. O coração respira sem a cobrança de desempenhar perfeição. Surge a liberdade mais rara, pertencer a si. Pertencer a si muda a maneira como você ama. Você não cola no outro por pânico de ficar só, mas se aproxima por alegria de partilhar. Muda a maneira como trabalha. Você não corre para provar valor, mas se dedica para honrar o ofício. Muda a maneira como decide. Você não se atropela para agradar expectativas invisíveis, mas escolhe com calma o que faz sentido hoje. Muda a maneira como sofre. A dor deixa de ser inimiga e vira professora. Você confia que pode atravessar. A frase que sustenta essa liberdade é simples e exige coragem. Eu não sei, e está tudo bem. Ela não empobrece a inteligência. Purifica. Ela não desmobiliza a ação. Orienta. Ela não elimina a dor. Acolhe. Quem admite não saber, abre espaço para aprender. Quem aceita o vazio descobre que ali cabem novas possibilidades. Quem abraça a solidão descobre que não está abandonado. Está acompanhado por si mesmo. Parte 6. Um rito simples de presença. Poucos chegam até aqui. Se você ainda está assistindo este vídeo, há em você uma parte que já entendeu que não dá para viver no automático. Ela está pronta para parar de reagir e começar a construir uma vida mais simples, mais honesta e mais sua. A vida é fluxo. Você pode fluir com ela. E na companhia de si, tudo encontra uma medida mais humana. Escreva nos comentários uma promessa simples. Eu escolho estar presente. Use essa frase como base para as suas próximas escolhas. Crescer é sair da zona de conforto. É decidir diferente. É tratar a si mesmo com o respeito que você passou a vida esperando dos outros. Se quiser aprofundar a jornada, leia o nosso e-book A Ilusão do Felizes para Sempre. É um convite à lucidez, à liberdade e à reconstrução do que você acredita sobre amor, relacionamentos e autoestima. O link está no comentário fixado ou na descrição. Solte o que não depende de você. Cuide do que depende. Volte ao silêncio sempre que o mundo estourar por dentro.
Escute, escreva, ajuste, recomece, vez após vez, até que a simplicidade deixe de ser promessa e vire hábito. Até que a solidão, antes assustadora, se torne casa. Até que o eu não sei se transforme na porta de entrada para uma vida mais leve, mais verdadeira e mais sua. Agora é com você. A mudança começa na próxima escolha. E essa escolha é sua.